Então, acabou, agora estou copiando o Tomás Cedro da Silva, com isso retiramos a inocência do olhar, né? Então, não existem conteúdos sagrados e todo o conteúdo vai agir de alguma forma sobre o sujeito. O sujeito, à mercê daquele conteúdo, ele vai ser de alguma forma regulado. Bom, diante disso tudo, e aí continuando ainda com o Tomás Cedro da Silva, pensemos um pouco nessa contribuição que ele apresenta, né? Então, já falamos, os currículos têm uma perspectiva acadêmica ou a partir da vida social. Só que o Tomás Cedro da Silva, num livro interessante chamado Documentos de Identidade, ele vai propor essa teorização curricular, essa categorização. O que são os currículos tradicionais? São aqueles que têm como proposta a diminuição das desigualdades sociais a partir da equalização, a partir da homogeneização. Quais são essas propostas? As tendências que vocês estudaram todos, todos nós estudamos, as tendências tradicional, né? Leiga, né? Tradicional laica ou tradicional religiosa. Então, as tendências tradicionais, né? A aula de uma determinada maneira, os conhecimentos, né? Herdados da cultura dominante, por aí vai. O escolanovismo, quando vai olhar para a criança e quando vai desenvolver as pedagogias ativas, e o tecnicismo educacional, que vai colocar o método, né, no centro do processo. Enquanto na tendência tradicional o importante era aquele patrimônio da cultura dominante que vai chegar até a cabeça das crianças, enquanto na escola nova a preocupação era colocar as crianças em ação para se apropriar desse patrimônio da cultura dominante, no tecnicismo educacional, que aí nos alcançou a todos, sem exceção, nesse momento histórico, né, o tecnicismo educacional, ele vai colocar o professor como um executor de um projeto que foi pensado em outro lugar. E é no auge do tecnicismo educacional que surgem os movimentos de crítica a essa escola, que a literatura daquele momento, dos anos 60, dos anos 70, dos anos 80, vai chamar da escola capitalista. Então, olha lá, é nesse movimento que tem influência da nova sociologia da educação, das teorias da reprodução social, das teorias da reprodução cultural, que nós vamos ver a grande pergunta estabelecida por Michael Young. O que ele vai, né, a grande questão que ele faz é: quem está autorizado a dizer o que precisa estar dentro do currículo? Então, desde os anos 70, né, que nós já sabemos que ao operar o currículo, ou seja, ao colocar o currículo em ação, nós estamos reproduzindo na escola um determinado modelo social. E aí, gente, né, nós vamos lentamente substituindo, né, as teorias tradicionais do currículo, aquelas que apostavam, né? E aí, como todos nós somos alunos das escolas, né, que estavam inspiradas nas teorias tradicionais, vocês sabem como funcionava a coisa, né? Nós vivemos um momento em que os professores da quinta A, da quinta B, da quinta C, da quinta D, né, na minha época, ou da primeira A, primeira B, ou do terceiro ano do ensino médio, todos eles ensinavam as mesmas coisas a partir da lógica do livro didático. As cobranças eram bem semelhantes e você só podia ir para o ano seguinte se você tivesse se apropriado de pelo menos 50% dos conteúdos trabalhados no ano anterior. É por isso que os diários de classe, né, tinham aulas previstas e aulas dadas. É por isso que lá atrás nós já tivemos um inspetor de ensino que era para verificar se aquele conteúdo estava sendo trabalhado. E é por isso que lá pelas tantas, né, quem aqui foi criança sempre ficava imaginando roubar o livro do professor, porque o livro do professor tinha as respostas. Lembra disso? Né? A gente sempre fica sonhando em roubar o livro do professor, porque aí, se você roubasse o livro do professor, você se dava bem, né? Ia adiante sem maiores problemas. Então, olha lá, gente, as teorias tradicionais, elas estavam vinculadas na ótica dos teóricos que vão fazer a crítica, né? Michael Young é um deles. Elas estavam sempre vinculadas à sociedade capitalista. Por quê? A sociedade capitalista, na ótica desses teóricos, ela precisava de três coisas. Ela precisava de uma agência de inculcação da ideologia capitalista, por isso que Althusser, né, vai escrever os aparelhos ideológicos de Estado. A sociedade capitalista, ela precisava de uma agência que fizesse a distribuição social, e isso, né, tem a ver com a relação econômica, e isso é muito triste, muito desagradável, né, de a gente lembrar.
Se ele estudar até a 4ª série, ele vai ocupar um lugar na sociedade. Se ele estudar até a 5ª série, até a 8ª, um outro lugar. Se estudar o ensino médio, um outro lugar. E se ele ficar até o final, né, para um outro lugar na sociedade. Isso vai ser correspondente aos vencimentos, né? Então, a gente pensar que só porque estudou mais, né, merece ganhar mais, é a gente esquecer que a pessoa só estudou mais porque teve mais oportunidade, né? E não porque é mais inteligente, mais competente e coisas do estilo. E a terceira questão é que a escola capitalista, ela reproduzia pelas suas práticas e pelos seus conteúdos o mundo do trabalho que estava consagrado na sociedade capitalista, que é o mundo fabril, o mundo da indústria. Não à toa, as escolas têm diretor, coordenador, a rede tem supervisor. Então lá, não à toa, todas as teorias de planejamento educacional que nós aprendemos são herdadas da indústria, né? Não à toa a gente assiste agora, né, em vários lugares do mundo e também no Brasil, uma, né, retomada dessas preocupações com a produtividade da escola, com o alcance de metas e blá, 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 blá. Então, as teorias tradicionais, elas de currículo, porque para o Tomás Tadeu da Silva, toda a tendência pedagógica é uma teoria de currículo, as teorias tradicionais, elas passam a ser discutidas, questionadas pelos autores que vão, né, fazer a crítica dessa escola capitalista. Já mencionei Michael Jung, eu menciono também Bourdieu, eu menciono também Althusser, já menciono no caso brasileiro Paulo Freire e menciono Boles e Gintz, que vão escrever um livro importante chamado A Escola Capitalista na América. Ou seja, lá nos Estados Unidos também, como que a escola beneficiava um grupo em detrimento do outro. Bom, e no Brasil, gente, nós tivemos duas figuras importantíssimas nesse movimento, que, para além de Paulo Freire, que foram pensar em pedagogias, né, nós tivemos também Dermeval Saviani e José Carlos da Silva Libânio. E todos nós que fizemos licenciatura, lá pelas tantas, estudamos a pedagogia crítico-social dos conteúdos ou a pedagogia histórico-crítica. Somado ao trabalho de Paulo Freire, somado ao trabalho, né, de Henri Giroux, Peter McLaren e Michael Apple, são pessoas que, também fora do Brasil, pensaram as pedagogias críticas. E aí, para o Tomás Tadeu da Silva, vão aparecer os currículos críticos. Era a ideologia embutida naqueles conhecimentos, né, herdados da cultura dominante. Porque o conhecimento científico, ele é um conhecimento que serve muito bem aos representantes da cultura dominante. E aí, gente, nós todos vivemos esse momento aqui na rede de pensar em propostas pedagógicas de inspiração crítica, né? Isso aconteceu na primeira gestão, na gestão da Luiza Erundina, quando o professor Paulo Freire era o secretário da Educação. E aí eu volto a falar no exemplo de currículo integrado. E, finalmente, este último projeto, o primeiro projeto que eu vi hoje à tarde, né, da pirataria e da biopirataria. O primeiro e o último, eles só estão hoje sendo debatidos, né, eles só aparecem hoje na prática, como vocês viram, porque nós temos recebido, nos últimos anos, também aqui na nossa rede, uma influência muito grande das teorias pós-críticas, dos currículos pós-críticos. Então, lá, as teorias críticas, elas estão preocupadas principalmente com o marcador social de classe. As teorias pós-críticas, elas estão muito preocupadas com o questionamento desta sociedade organizada a partir dos meios de produção, né, do lugar que você ocupa em função, né, do seu lugar nas relações de trabalho, da burguesia e do proletariado. Mas o que nós começamos a assistir a partir dos anos 90, para falar a verdade, a partir de 95, os primeiros textos em língua portuguesa começam a aparecer em 95. Vários autores, influenciados por outras teorias, começam a ampliar as formas pelas quais as relações de poder surgem na sociedade. Ampliar para as questões de gênero, ampliar para as questões de etnia, ampliar para as questões de local de moradia, ampliar para as questões de região geográfica. Então, se hoje nós temos professores discutindo as questões ambientais na escola, como nós vimos, se hoje nós temos professores discutindo as questões étnicas na escola, é que esses professores já perceberam, né, porque se apropriaram de reflexões conceituais, de experiências de outros, etc., já perceberam que a sociedade, ela é multifacetada. Nós temos múltiplas identidades.
eu não sou só burguês ou proletário, eu também sou homem, também sou mulher, também sou morador de uma certa região, também. E na sociedade que a gente vive, a gente precisa fazer essas discussões na escola e finalizar como finaliza o vídeo, né? Que as crianças percebam que, para que a gente produza uma sociedade menos desigual, uma sociedade mais democrática, a gente precisa aprender a reconhecer o outro, reconhecer o lugar do outro e avançar na construção de uma outra maneira, né, de estabelecer relações com o outro. É por isso, gente, que nós fomos assistindo aqui no Brasil, de 96 para cá, as políticas de inclusão, as políticas de acesso à escola para todas as pessoas, a discussão do currículo indígena, né, que São Paulo está enfrentando, a discussão das crianças com deficiência, a discussão das questões étnico-raciais, todas essas discussões, elas entram a partir das teorias pós-críticas. Quais seriam as teorias pós-críticas? O pós-modernismo, os estudos culturais, o multiculturalismo, os estudos feministas, o pós-colonialismo, o pós-estruturalismo, são campos teóricos que vêm nutrindo os debates de currículo e que vêm ampliando o olhar dos professores e das professoras para outras questões. Nós já não estamos mais pensando, a partir dos currículos pós-críticos, em transformar a sociedade. Nós estamos pensando em disponibilizar às crianças, jovens e adultos outros discursos, outras narrativas, outras formas de representação, para que eles possam ver a menina, para que eles possam ver o indígena, para que eles possam ver a população negra, para que eles possam ver, isso apresenta competências. E é até interessante contar isso para vocês, justamente hoje, onde somente 9 milhões de pessoas estão fazendo a prova do Enem. A prova do Enem é uma prova que inicialmente foi elaborada para avaliação de competências. A prova do Enem foi elaborada com a mesma matriz de competências dos parâmetros curriculares nacionais do ensino médio. Então, olha lá, o que é competência? É um saber fazer. Competência é a capacidade que nós temos de mobilizar conhecimentos de ordem conceitual, procedimental e atitudinal para resolver um problema. Isso é competência. É por isso que o Enem, na sua versão inicial, se vocês lembrarem, nos anos iniciais, o Enem apresentava várias situações problema. Então ele colocava uma charge, colocava uma poesia, colocava um fragmento de uma notícia de jornal. A partir daquilo, a pessoa que estivesse fazendo a prova, né, tinha que mobilizar suas experiências anteriores, etc, etc, para produzir uma redação. E quase todas as questões, elas eram bem longas, né, porque elas tinham um enunciado muito grande, mas elas não recorriam a determinados conteúdos, né, aos conteúdos clássicos que ocupavam, e aliás, né, predominam e povoam o currículo do ensino médio, né, em certas escolas. Então, olha lá, o currículo por competências, gente, ele aposta num saber fazer. O currículo por competências, ele está esvaziado de conteúdo. O currículo por competências, o que ele quer mesmo é, lá na frente, que essa competência se transforme em uma habilidade. O que é uma habilidade, portanto? Uma habilidade é uma competência já bem, né, trabalhada, né, que, né, já foi competência e agora é uma habilidade. Assim como vocês, sou daqueles que lá no ensino médio fiz exercícios de eletricidade em física, né, e até caíam lá no vestibular, lembram? Tinha uma resistência, uma bateria, né, uma fonte de energia, você calculava a amperagem. Então, olha lá, nós éramos capazes de fazer aquilo, mas incapazes, né, de pegar aquela mesma noção e olhar na prática cotidiana. Um currículo baseado em competências colocaria essa situação problema lá. E ele é organizado de uma forma tão interessante, mas tão interessante, que veja bem, se você, numa determinada atividade, já desenvolveu a competência de registro por foto, por filmagem, por anotação, por observação, você não precisa depois repetir aquela competência em outros espaços, ou seja, você não precisa ter aquela competência como objetivo em outras atividades. Problemas. O currículo por competências, ele é um currículo que a gente vai chamar, que está numa concepção eficientista. O que é isso? A sociedade é esta, você precisa preparar os jovens para trabalharem nesta sociedade. É assim, o que é exigido nessa sociedade? Isto. Normalmente as competências são extraídas das ações humanas mais presentes na sociedade.
comparar, domínio de linguagem, resolver problemas, compreender fenômenos, organização, né, registro. Então, tudo quanto for coisa que é exigido de mim na sociedade mais ampla, eu vou trabalhar isso na escola. Não é à toa que o currículo por competências, ou seja, que essa ideia de educação, ela foi... No Brasil, ela foi bastante divulgada, né, ao mesmo tempo em que apareceram os cursos sequenciais, aqueles de 2 anos, que não te dá uma formação de bacharel, nem uma formação de licenciado, te dá uma formação técnica, né, de nível superior para você atuar no mercado de trabalho. Não à toa, né, essa ideia de competências, ela foi uma reforma muito grande que aconteceu na educação brasileira e que, na Prefeitura de São Paulo, recebeu o nome de qualidade total. Lá nos anos do senhor prefeito, né, Paulo Salim Maluf, quem estava na rede nessa época, vai se lembrar que foi divulgada a ideia de qualidade total. Nós chegamos ao absurdo de receber nas escolas um livrinho azul que explicava como, né, desenvolver a qualidade total na educação. Então, gente, desde 96, nós já sabemos que esta ideia aqui, ela está muito sintonizada com o mercado, ela quer formar um tipo de cidadão, né, autônomo, independente, competente, um tipo de cidadão que não tem a menor condição de fazer uma leitura da sociedade, mas tem uma condição de arrumar um emprego, né, num determinado espaço social e executar suas tarefas. Então, a integração por competências, ela hoje, ela inspira a proposta estadual paulista. Basta você abrir lá e você vai ver o que eu estou falando, né? Ela inspira a proposta estadual paulista. Bom, mas não fica só nisso, né? Lá pelas tantas, você vai perceber uma outra forma de integração curricular, que é a partir dos conceitos das disciplinas. O que é isso, né? Os professores querem trabalhar em dupla, em trio, em quarteto, normalmente, para responder um problema comum das 3 áreas, das 4 áreas, mas os professores vão ajudar nesse projeto que é comum, nesse trabalho que é comum, eles vão ajudar a partir da lógica das suas disciplinas. Nós vimos projetos assim aqui hoje, né? Ou seja, eu vou com a lógica das minhas disciplinas, com os conhecimentos disciplinares, eu vou desenvolver propostas interdisciplinares. A rede passou por essa experiência, né? A rede passou por essa experiência na gestão Erundina. Quem estava na rede vai se lembrar. Nós, na escola, fizemos um quadriculado gigante, né? Era um quadro de dupla entrada, onde a coordenadora pedagógica ou o coordenador pedagógico, eles iam traçando as demandas da sociedade, né? De tal maneira que a gente chegasse num tema gerador. E esse tema gerador, ele era o ponto de partida dos trabalhos das disciplinas. Então, com base naquele tema gerador, nós íamos para os conhecimentos disciplinares e tentávamos responder, né, aquelas demandas que eram as demandas da sociedade, mas com a lógica da nossa disciplina.